Bem-vindos, senhoras e senhores. Meu nome é Eduardo e esse é o canal Negócios à Parte. Nós estamos começando mais um vídeo. Antes de começar, eu vou pedir aqui logo no começo, curte esse vídeo, se inscreve aqui se não for inscrito e deixa aqui nos comentários qual ativo que você quer que eu analise, que eu vou analisar num futuro muito próximo. Bom, sem muita enrolação então, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui da B3SA3. A gente vai analisar a Bolsa. Para quem não sabe, a Bolsa de Valores do Brasil é uma empresa privada listada em Bolsa. Então você pode investir na Bolsa brasileira, né? Você investe na Bolsa, pela Bolsa, um pouco confuso, né? Pois é, mas é isso aí. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação, eu vou fazer aqui minha análise, você pega esse vídeo aí, estuda, né? Vê se faz sentido para você comprar ou não esse ativo. A gente vai fazer uma análise aqui, eu vou tentar pegar um pouco do quarto trimestre de 2020 para a gente poder ter um parâmetro do ano passado e vou pegar também a release do primeiro trimestre de 2021, que é mais recente, né? A gente vai tentar fazer uma análise atualizada da B3 aqui. Eu quero te convidar também para me seguir lá no Instagram, por lá tem uns links muito interessantes. Você vai conseguir acessar o meu canal no Telegram e também outros conteúdos meus. Lá no Instagram a gente tem um conteúdo diário e gratuito, então não esquece de me seguir lá, o link está aqui na descrição. A gente está lá no Instagram como o Dudu Neto. Bom, vamos começar. Eu vou dar aqui um panorama geral antes da gente ir para a tela do computador e começar a fazer as análises propriamente ditas. Para quem ficar até o final também vai ter uma surpresa que eu vou deixar aqui para quem ficar aí até o final desse vídeo. Bom, quando a gente vai analisar uma empresa, tem alguns fatores exógenos. Um deles, por exemplo, que eu gosto muito, são as vantagens competitivas. Tem muitas vantagens competitivas diferentes e é muito interessante que empresas tenham algumas dessas vantagens. A B3SA, eu não vou explicar todas as vantagens nesse vídeo, mas a B3 ela tem uma vantagem competitiva que eu quero muito listar para vocês. A B3 ela tem o monopólio do mercado de bolsa e balcão no Brasil. Então a B3 ela é a única empresa que é uma bolsa de valores no Brasil. Ela não tem concorrência, não tem concorrente. Isso é bom ou é ruim? Eu vou citar um lado positivo e vou citar um lado negativo, tá bom? Qual que é o lado positivo? Bom, a partir do momento que a empresa ela tem um monopólio, ela dita as regras, por assim dizer. Todos os IPOs são na B3, todas as empresas são listadas na B3, ela que vai fazer tudo, ela que vai cuidar de todo o mercado de capitais no Brasil. Porém, a empresa fica refém, porque esse monopólio ele pode vir a acabar. Então, se a gente tem uma bolsa hoje, não quer dizer que a gente vai ter uma bolsa o resto da vida. Pode ser que em algum momento, e isso também não é negativo que aconteça, a gente tenha uma nova bolsa no Brasil, quem sabe talvez uma bolsa mais voltada para empresas de tecnologia. Se isso acontecer, a B3 tende a perder um mercado considerável. Então, esse é o ponto negativo. Bom, a realidade hoje é que a empresa tem um monopólio e ela é a única empresa que faz esse papel de bolsa e balcão no Brasil. Quais foram os números, então, da empresa no quarto trimestre de 2020? Como a empresa se saiu no ano passado? Bom, a receita total da empresa atingiu 2 bilhões e meio no ano passado, 44,3% acima do mesmo período no quarto trimestre de 2019. O EBITDA recorrente da empresa somou 1 bilhão e 700 milhões, que teve uma alta aí de mais de 46% também relativo ao quarto trimestre de 2019. O lucro líquido recorrente da companhia também foi de 1 bilhão 159 milhões, Então, retirando tudo aí, o lucro líquido mesmo que a empresa teve de lucro também ultrapassou aí a faixa do bilhão no ano de 2020. Interessante a gente falar também que no mercado de ações e instrumentos de renda variável, a empresa teve um crescimento de 67,3% no volume médio negociado em 2020 no mercado aí de ações. O número médio de investidores em renda variável cresceu 99,2%, que é um reflexo aí no aumento de interesse pela diversificação dos investimentos. Então, em 2020, qual que é o cenário que a gente tinha? A gente tinha ali a Selic a 2%, o que inviabiliza grande parte dos investimentos em renda fixa, E aí acaba atraindo mais pessoas para a renda variável. Esse ano a gente já está tendo um aumento da Selic, então isso torna inviável investir em ações. Não, de jeito nenhum.
É claro que torna mais rentável os investimentos em renda fixa, mas o investidor mais moderado, mais arrojado, ele continua bem exposto ao mercado de ações, que continua sendo mais atrativo para quem sabe investir do que o mercado de renda fixa. E se você não sabe, me segue lá no Instagram que você vai aprender. Olha só que interessante, a gente teve em um ano o aumento de quase 100% do número de investidores em renda variável. Qual que é o cenário que a gente tem? Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 60% da população investe em renda variável. No Brasil, alguns anos atrás, 2 anos atrás, menos de 1% da população brasileira investia no mercado de renda variável. Hoje, em 2021, a gente tem mais de 3% da população investindo em renda variável. Então, em cerca aí de mais de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, a gente teve aí, saiu de menos de 1% para mais de 3%, um aumento considerável, mas esse número ainda é muito pequeno, 3% é um número muito pequeno. Então a margem de crescimento da B3 ainda é muito grande. A empresa tem margem para crescer muito ainda. E é nisso que o investidor de B3 aposta. Vamos então agora para a tela do computador, a gente já passou aqui um panorama geral da empresa, vamos começar a analisar os números da empresa propriamente ditos. Então, aqui estamos nós, a gente está aqui no Status Invest, é o site que eu utilizo para fazer a minha análise aí por alto dos indicadores de valuation da empresa, A gente, no meu caso, que sou investidor de longo prazo, eu utilizo o valuation para avaliar as empresas que eu invisto. Se você não utiliza esse site, eu recomendo. Bom, a cotação da empresa então, B3SA3, ação ordinária, ela está cotada aí em 15,90 nesse momento, está próxima da mínima de 52 semanas, que é de 15,25. A empresa tem um dividend yield de 6,49% e nos últimos 12 meses ela caiu cerca de 20%. Aqui a gente tem um gráfico, vamos colocar aqui 6 meses, dá para ter uma noção, empresa numa tendênciazinha de baixa, ela caiu aí dos 20,46, chegou ali a bater os 15,25, a máxima e a mínima, respectivamente. Tag along de 100%, interessante. E agora vamos para os indicadores de valuation. Se você não sabe analisar esses indicadores, eu te recomendo a mentoria de negócios. Me manda uma mensagem lá no Insta que eu vou te explicar como funciona. Como eu disse, dividend yield de 6,5%. A empresa é uma boa pagadora de dividendos, considerável. Se a gente for ver um gráfico aqui do pagamento de dividendos, ele é crescente, Se a gente for pegar de 2017, o dividend yield saiu de 2% para o atual 2021, 6,5%. Um crescimento mais quase o dobro, de 2020 para 2021. PL da empresa bem alto também. Vamos pegar o gráfico aqui para ter uma noção. A empresa chegou a negociar em 2015 a um PL de 9 e hoje a empresa está num PL aí de 22,27. Se a gente for pegar os últimos 10 anos, está abaixo da média. A média de PL da empresa é de 23,82 e ela está um pouquinho abaixo. É um PL alto, ou seja, a empresa negocia acima do valor dela. Isso é ruim? Não, significa que o mercado ele coloca uma expectativa grande em cima da empresa. O PL alto significa isso. Se a gente for pegar o PL da WEG, por exemplo, ela é uma ótima empresa, mas ela tem sempre um PL muito alto. As pessoas colocam muita expectativa em cima da empresa. É claro que o ideal é que esse PL esteja próximo de 1, porque significa que a empresa está próxima ao valor dela. Mas a gente vai fazer um cálculo que eu utilizo mais para o final do vídeo aqui, para poder saber qual que é o valor justo dessa ação. PEG Ratio próximo de 1, interessante. PVP, 4 praticamente, também interessante. EV sobre EBITDA também. O VPA, valor patrimonial por ação, quanto que a empresa gera de valor por ação, está em 4, também é interessante. O LPA é o lucro por ação, 0,72, deixa eu ver só o histórico dele, foi o que eu imaginei. Está um pouco abaixo também, não é ruim, poderia estar negativo, empresas ruins têm o LPA negativo, mas o LPA da empresa, por exemplo, ano passado foi de 2 e esse ano está em 0,72. Ainda assim, tá bacana também, poderia estar melhor, no 2 aí ele estaria mais atrativo. Dívida líquida sobre PL negativo, se a gente for ver, ela sempre está abaixo de 0, a empresa não tem dívida.
Se a dívida líquida sobre o PL está negativo, isso significa que o patrimônio líquido da empresa é maior do que a dívida líquida da empresa. E aí faz com que ele esteja negativo. O ideal é que fosse zero, né? Um pouquinho maior aí, mas estando negativo também tá perfeito, significa que o patrimônio líquido da empresa é maior do que a dívida líquida. Todos os indicadores de endividamento da empresa estão bem pequenos, né? O passivo sobre os ativos está em 0,47, bem interessante. E agora uns pontos que me chamam bem a atenção no investimento em B3, que são os indicadores de eficiência, rentabilidade e de crescimento. São indicadores que eu adoro e o da B3 são sensacionais. Margem, é uma empresa com margens altíssimas, a menor margem dela, que é a líquida, é de 44,6%. Só para você ter uma noção, eu busco margem líquida acima de 10%, ou seja, a margem da empresa está 4 vezes acima do que eu normalmente gosto. É claro que essas análises elas têm que ser feitas em comparação com empresas do mesmo segmento. Se você for pegar os outros vídeos de análise aqui do meu canal, você vai ver que normalmente eu comparo uma empresa com outra. O vídeo de análise da Multiplan eu comparei com a Iguatemi. Mas como eu disse no começo do vídeo, a B3 é uma empresa que tem um monopólio no segmento de bolsa. Então não tem outra empresa para eu comparar a B3. Ainda assim, a gente vê que a empresa tem margens sensacionais, indicadores de rentabilidade, eu gosto desses indicadores acima de 10%, que é o tanto que a empresa gera de lucro. O Return on Equity, que é o ROI, é o retorno da empresa no equity, 18%, top. E o ROI, que são os dois que eu mais gosto. O ROI, que é o Return on Invested Capital, que é o retorno no capital investido, quanto que a empresa vai te gerar de retorno na quantia que você investir nela. Está aí em 14% também, ótimo. Indicadores de crescimento, tanto que a empresa cresce. Eu gosto desses indicadores acima de 10%. Crescimento de receita em 5 anos, 33%. Sensacional. Crescimento de lucros nos 5 anos, 13,5%. Muito bom também, né? Não vou falar sensacional, mas muito bom, excelente. Então, muito bom, adorei os números. Vamos dar uma olhada aqui agora em geral da empresa. Ela tem um patrimônio líquido aí de 24 bi, dívida bruta da empresa em 7 bilhões, o valor de mercado dela é de 98 bilhões, né? O valor da firma de 89 bilhões, a gente vê que o valor de mercado dela está em quase 10 bilhões acima do valor de firma dela. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o ativo circulante, ativo, todos eles acima da dívida, o que significa que a empresa ela realmente tem dívidas muito controladas. Free float, para quem não sabe, é a parcela da empresa, a fatia da empresa que é listada em mercado. A gente tem 99,2% da empresa listada em mercado. Ou seja, a empresa quase toda é dispersa no mercado de ações. Faz sentido, né? Empresa de mercado de ações. Vamos ver aqui agora o DRE, demonstrativo de resultado de exercício da B3SA3. Receita líquida crescente. 2016 a receita líquida dela era de 2 bilhões para 2020 a receita líquida 9 bilhões,3. Então a gente vê um crescimento da receita, vê um crescimento do lucro também, que saiu de 1 bilhão e meio para 4 bilhões e 100. Os custos também sobem, é natural, né? Com o crescimento das receitas, dos números, né? Os custos também tendem a subir. Vamos pegar aqui de 10 anos para a gente ter uma noção. Olha como é crescente, olha como é lindo, de 2011 para 2020, que coisa maravilhosa esses números da B3. Aqui, eu gosto de analisar também, não é aqui não, aqui, balanço patrimonial, isso aqui eu gosto de analisar. Eu vou tirar aqui a linha dos ativos e do passivo para a gente poder ter uma noção dos números. Eu vou pegar dos últimos 5 anos, de 2016 para o atual. O azul é o patrimônio líquido, também, né, relativamente crescente, se a gente for analisar aí, saiu aí de 19 bi para 24 bi e meio. Ativo não circulante também crescente e o passivo, que é o roxo, e o laranja, sempre abaixo dos ativos e do patrimônio líquido. Isso é muito interessante, a gente vê que em 2017 a empresa teve um passivo não circulante acima do ativo circulante, que não é um problema. O passivo não circulante ele não pode estar acima do ativo não circulante. E a gente vê uma discrepância muito grande aqui entre o ativo não circulante e o passivo circulante. Se a gente tirar, então, agora todos esses indicadores e colocar a linha de passivos e de ativos,
a gente vê que a empresa, ao longo da sua história, teve ativos superiores aos passivos. Isso também é fundamental, a empresa não pode ter passivos acima de ativos, porque isso é uma empresa que dá prejuízo. O ativo da empresa é praticamente não, é mais do que o dobro dos passivos, né? Em toda a sua história, pelo visto. Bom, eu dei um pouco da nossa análise do balanço patrimonial para vocês, né? A gente teve uma receita líquida crescente aí do primeiro trimestre de 2021, por exemplo, né? Pegando aí, eu falei que ia dar uma analisada no primeiro trimestre de 2021 e vamos comparar com o primeiro trimestre de 2020. A receita total saiu de 2,1 bi no primeiro trimestre de 2020 para 2,6 bi no primeiro trimestre de 2021. A receita líquida saiu de 1,9 bi em 2020, no primeiro trimestre de 2020, para 2,3 bi no primeiro trimestre de 2021. O desempenho operacional também na empresa crescente. E agora eu vou utilizar a minha fórmula secreta. Minha não, né? De Benjamin Graham. Essa fórmula, gente, eu ensino para os meus seguidores. É uma fórmula que eu utilizo sempre. Espetacular a fórmula e eu vou utilizá-la com vocês. Deixa eu abrir a calculadora. Calculadora. Como que funciona a fórmula? A fórmula é a seguinte. Você vai pegar a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA vezes o VPA da empresa e o valor que der. Isso aí é o valor justo da empresa de Graham. Então, vamos lá. 22,5 vezes VPA 3,97 vezes LPA 0,72. A raiz quadrada desse valor, R$ 8,00. E a empresa está cotada praticamente 16. Ou seja, a empresa está listada ao dobro do seu valor justo. A gente já sabia disso, por quê? Porque a gente observou o PL e eu falei para vocês que esse é um PL muito alto, de 22,18. Significa que o mercado coloca uma expectativa muito grande da empresa. Então a empresa, ela negocia acima do seu valor. Se a gente tivesse com os números do ano passado, ou seja, a gente viu que o LPA da empresa no ano passado foi de 2. Se a gente pegar 22,5 vezes o VPA, 3,97, vezes o LPA do ano passado, que foi de 2, a raiz quadrada vai dar 13,3. A empresa já estaria um pouco mais perto do seu valor. Lembrando, mais uma vez, isso não é uma recomendação. É uma forma interessante de analisar. E agora o brinde que eu falei para vocês, eu vou fazer uma análise gráfica aqui da empresa rapidinho, porque esse vídeo está muito grande. Eu vou fazer a análise gráfica para vocês aqui, para você aprender. Então eu estou usando aqui o TradingView para fazer a análise. A gente vê que a empresa está numa tendência de baixa desde fevereiro de 2021 até agora, em agosto de 2021, a empresa está em uma tendência de baixa, né? Ela está aqui, a mínima dela dos 15,25, como a gente viu. Eu fiz algumas marcações. Essa linha amarela que vocês estão vendo é a média móvel de 8. Eu utilizo essa média principalmente para analisar criptomoedas. Quando o ativo está abaixo dessa média, significa que ele está em tendência de baixa. Quando o ativo está acima dessa média, igual aqui, ó, ele está em tendência de alta. Então a gente vê que a B3 está numa tendência de baixa, chegou a ficar acima da média, mas por pouco tempo rompeu, né? Você vê que é uma média muito respeitada. E aqui agora a empresa está entre um suporte e uma resistência, o suporte em 15,50, a resistência em 16,21, respectivamente. Bom, análise rápida, como eu falei, para não prolongar muito o vídeo. O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço, curta, comenta, compartilhe esse vídeo, você vai me ajudar muito. Esses vídeos dão muito trabalho, tô falando para dedéu aqui, morrendo de sede. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários qual empresa que você quer que eu analise. Eu vou te ajudar, vou analisar a empresa que você quer investir aí. Vou fazer a minha análise sincera desse ativo. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Obrigado, tchau.